Oi, parentes, oi, pessoal. Eu já enviei o convite para o Iaguaré Yaman. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Hoje a gente vai conversar sobre quem são os encantados e os visagentos. E falar um pouco sobre folclore também. Boa noite, História em Casa. Boa noite, Caio, Thiago. Deixa eu ver se o Iaguaré já tá aqui. Ainda não entrou. Vou esperar aqui. Deixa eu encaminhar de novo. Boa noite, Bruno Pompeu. Boa noite, Rodrigo. Será se eu não tô vendo Iaguari aqui? Vem, Iaguaré. Chegue aí. Ai, tô nervosa, faz tempo que eu não faço uma live. Oi, Eberson. Oi, parente. Tudo bem? Estou aguardando o Iaguaré entrar. Não sei como é que tá a internet lá também. Deixa eu esperar mais um pouquinho, senão eu vou sair tentar conversar com ele. Mas me contem aí, vocês sabem quem são os visagentos? Os encantados? Vamos esperar uns minutinhos, porque ele tá demorando, né? Ai, agora eu cheguei aí. Yes! Isso aí, Rodrigo, os seres que aterrorizam os humanos. Gente, será que ele vem? Será que eu vou ter que sair aqui e ver o que aconteceu? Vamos ver. Cadê você, Iaguaré? Peraí. Eu vou fechar aqui e vou tentar falar com ele. Ver se... Como é que tá a internet lá no Amazonas. Peraí, que eu já volto. Eu tenho essa dúvida também, Thiago, se são protetores da floresta também. E aí eu vou até aproveitar e segurar essa tua pergunta, né, para quando ele chegar. Eu vou dar uma olhadinha aqui o que aconteceu, vou fechar essa live e vou puxar outra, tentar falar com ele rapidinho. Ah, ele chegou. Deixa eu chamar ele aqui, gente, o nosso convidado chegou. Para nossa alegria. Oi, agora você consegue fazer o convite? Aqui tá dizendo que você não tá podendo participar, então eu não tô conseguindo te chamar. Será que você consegue solicitar para entrar na live? Por que, gente, que acontece isso quando a pessoa não pode participar? Alguém me ajuda? Oi, Maria Alice. Boa noite. E agora, assim que você entra na minha live, aparece uma opção de pedir para participar dessa live, né? Toda vez que alguém entra numa live, aí tem como você pedir no botãozinho chamado solicitar. Aí você sai da minha live e entra de novo, vai aparecer um botãozinho para solicitar. Porque eu não estou conseguindo fazer aqui o pedido. Eu deveria conseguir. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Boa noite, Jess.
Que alegria ter vocês aqui. Oi, Cláudia. Vamos ver. Não tá aparecendo? Alguém sabe dizer por quê? Gente, por que que o Iaguaré não pode participar aqui da live? Você entrou e saiu? É porque aqui continua aparecendo que o botão não tá dando. O que eu faço agora? Eu fecho a live e tento de novo? Ele tem de ter o perfil público para poder participar? Porque o meu perfil é público. E agora eles estão dizendo que você tem que ter um perfil público para publicar, para dar certo. E agora ele tá aqui, gente. Mas vamos. Ele tem que entrar novamente. E agora você tem que sair e entrar novamente para ver se aparece, né? Vamos tentar assim, senão a gente deixa ser o perfil público. Tá bom. Só sai e entra, que o pessoal já tá aqui e tem que ser aberto. O perfil dele tem que ser aberto. Então eu vou fechar essa live rapidinho. Tá, vamos deixar ele tentar primeiro. Probleminhas técnicos, quem nunca? Então tá, ele saiu e entrou. Vamos lá, ele saiu e entrou. Ele vai sair e vai entrar. E se não der certo, a gente tenta... a gente vai lá, eu ensino rapidinho ele a abrir o perfil para ser público, tá? Enquanto isso, eu vou fazer um breve merchan aqui dos meus parentes. Atenção! Logo mais a gente vai falar dos livros do Iaguaré, né, onde vocês podem adquirir ou não. Mas aí eu queria falar dos produtos que eu estou usando, né? Esse brinco aqui é da loja Ivicuna, que é uma loja que a Mari Guajajara administra, né? Que ela é dona, maravilhosa. Tô apaixonada, eles são muito bonitos e eles são super leves, né? Vou deixar na descrição do vídeo, mesmo que que não dê certo com essa live aqui. Esse colar aqui é Makushi, né? Esse colar aqui foi feito pela minha minha cogó. E essa blusa aqui é do Instituto Cabu. Essa é uma arte feita pelas mulheres Caiapó. O Instituto Cabu tem uma parceria com, né, as mulheres artesãs Caiapó. E aí a venda dessas camisetas, né, o lucro da venda dessas camisetas é direcionado para as comunidades, para essas mulheres. Então são iniciativas muito lindas, né? Você ajuda um mercado indígena, e ajuda também nesses projetos de autonomia. Então tá aí a dica para vocês, e depois a gente vai falar dos livros do autor, né? Dos livros do autor, onde vocês podem adquirir também. Bom, muito obrigada, eu amo esse colar também. Parenta, cadê o Iaguaré? Será que ele conseguiu entrar e voltar? Senão a gente, vou lá rapidinho pedir para ele abrir o perfil, ou ajudo ele lá a abrir o perfil. Alguém lembra o passo a passo? Oh, deu certo! Yeah! O poder das boas energias. Deixa eu botar o fone de ouvido. Acho que é melhor. O que é silk? Eu não sei o que é. Aê! Oi, tudo bem? Tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu tô te ouvindo. Ah, que legal. Bem-vindo, Iaguaré. É um prazer e uma alegria poder conversar um pouco com você hoje. Tá bom. Obrigado. O pessoal está bem ansioso aqui, te esperando. E aí eu quero pedir licença, Iaguaré, para a gente dedicar esse nosso encontro, essa nossa live, ao nosso amigo e nosso parente Eli Makushi, que encantou e que, né, apesar de ter encantado e apesar de ficar para sempre na nossa memória,
ele já está deixando muita saudade. Então, eu quero dedicar essa live, esse encontro, né, para esse nosso parente. Se você quiser dizer algumas palavras também. Eu gostaria que nós dessemos um minuto de silêncio, né, em homenagem ao Eli, porque ele foi e é e sempre será, né, o nosso grande orgulho dentro do movimento indígena. Por até Cuicatureté. Gente, muito obrigada pela presença aqui, né, de vocês para essa nossa conversa. Muitos educadores me procuraram depois que eu fiz um post para perguntar sobre quem são os encantados, quem são os visagentos. E na mesma hora, né, eu pensei em conversar com um mestre, né? Que é essa pessoa que está aí do outro lado da tela, que é o Iaguaré Yaman. Para quem não conhece o Iaguaré, acho que ele pode falar um pouquinho mais de si mesmo, eu vou fazer uma breve apresentação. O Iaguaré, ele é escritor, ele é ilustrador, ele é especialista em grafismo indígena e ele é um atuante, né, e um ativista do movimento indígena há décadas, é um dos pioneiros assim nesses caminhos da literatura indígena, nesse movimento da literatura indígena. Então, é um grande orgulho e uma honra poder estar aqui conversando com ele. Ele é autor de, me corrija se eu estiver errado, 27 obras literárias indígenas, né? Já é autor de 27 obras, então tem uma carreira bastante consolidada e eu não acredito que o Brasil inteiro não conhece ele. Meu objetivo é que o Brasil inteiro passe a conhecer o Iaguaré Yaman, porque ele tem obras muito, muito lindas e vocês vão ver um pouco, né? Vão sentir um pouco do que eu estou falando. Então, bem-vindo, Iaguaré. E aí, né, se você puder falar um pouquinho de você, do povo Maraguá, onde que eles estão, para o pessoal conhecer também. eu estava, em dado momento, no sítio em Tapecerica da Serra, em São Paulo, e tinha uma flauta doce próximo de mim. Aí tinha alguns amigos, né, não indígenas próximos. E o sítio ali era muito lindo, muito bonito, muito vento, né? Também estava gelado, era tardezinha, o sol já estava indo embora. Aí quando eu toquei a flauta, uma flauta, e, e antes de acontecer isso, tinha uma amiga lá no momento que estava querendo saber por que ela gostava tanto de um determinado bicho, animal, né? E aí ela queria saber por que queria saber, e aí, então eu evitei explicar para ela no momento. E aí, por incrível que pareça, né, apareceu vários pássaros, né, nas proximidades, chegaram muito próximo da gente. Depois que a gente tocou a flauta, aí ela se sentiu sensibilizada com isso. Aí ela foi começando a relembrar desde a infância, começou a falar a respeito da relação que ela tinha com os animais, principalmente com os pássaros. Né? E aí foi quando ela descobriu, né, em si, né, o porquê motivo, né? Quando eu falo a respeito de encantados, identidade, né, eu falo de uma religiosidade tradicional. Eu não
eu não tenho, digamos assim, tanta autoridade para falar uma coisa que não é de minha competência, né? Mesmo por causa que ainda que eu faça parte, ainda que eu atue, ainda que eu viva, né? Tem pessoas que, que têm mais do que eu esse direito de falar. No entanto, é importante salientar que existe, cada um de nós tem uma identidade própria e um relacionamento direto a um animal, né? Ou a algo da natureza, né? Seja árvore, seja planta, seja bichos, né? Tudo que for ligado à natureza. É importante que as pessoas entendam isso. Só que a maioria de nós não entende. Não é à toa que as pessoas que vivem na cidade, cada vez mais isolados, né, da natureza, estão perdendo, né, esse contato e desconhece a si mesmo. Cada um de nós tem e traz consigo uma identidade natural. E essa identidade natural que eu gostaria que as pessoas compreendessem e lessem, inclusive, né? Tem um livro chamado Eurotopianos, se alguém de vocês já leu esse livro, Utopian, a religiosidade dos pajés e dos espíritos da selva, né? A religião dos pajés e dos espíritos da selva. É um livro bastante antigo já, faz mais de uma década aí. E então é isso. Eu sou Yaguaré-Yaman, meu nome significa onça pequena, né? Eu não ganhei por acaso, ninguém ganha seu nome por acaso. O nome tem que ter toda uma relação com a pessoa. Nós temos uma identidade e a nossa identidade é ligada a isso, né? O que nós somos, a nossa característica, o nosso jeito de ser, tudo isso é relacionado com o nosso nome muitas vezes. As pessoas não compreendem isso. É super importante que a gente aprenda, né? Dentro dessa questão da religiosidade, que a maioria de nós ainda não, a maioria de nós saiu e desconhece. Saiu desse meio e desconhece. Quando eu falo que o pessoal da cidade já não conhece mais os seus medos, né? Conhece mais a sua natureza, é isso, né? É a falta disso aí. Que realmente existe, né? E isso aí é uma outra questão. E agora, irmã, sou eu. Vivo no Amazonas. Nesse exato momento, eu moro em Nova Olinda do Norte, no estado do Amazonas, em torno de 130 quilômetros de Manaus. É uma cidade um pouco isolada, né? Porque só vem por barco. E daqui para a aldeia é mais em torno de 12 horas de viagem, né? Uma lancha bem potente. Então, no caso, a gente mora bem mesmo lá no início do mundo. Não vou dizer fim, porque é errado dizer fim, mas vamos dizer que é o início do mundo ali. Então, lá eu moro. Eu atuo já há algum tempo, né? Eu já estive em São Paulo, morei em São Paulo, gostei muito daí, adoro o frio. Aprendi a gostar de frio, né? Se bem que quando eu digo por aí que eu sou filho do sol, é porque a gente não está acostumado com frio, mas lá eu me acostumei, eu gostei, apesar de reclamar bastante. Mas quando a gente mora aqui, a gente lembra de lá também, né? Sou escritor, gosto de grafismo indígena, não sei se vocês sabem o que é grafismo indígena, todas aqueles desenhos que o pessoal chama de... Qual é a palavra mesmo que o pessoal chama? Pintura. Não, arte tribal. O pessoal chama arte tribal. Verdade. Aí eu acho engraçado quando a gente fala arte tribal. Que arte tribal que eles pensam que seja, né? O que é arte tribal para eles? É aquela arte tribal que eles dizem, né? Que é o nosso grafismo, que é parte da nossa identidade e que também é, vamos dizer assim, a nossa escrita tradicional, né? Trabalho bastante com isso. Eu sou ativista indígena já há algum tempo, atuo, brigo por aí. Muitas vezes agora eu estou quieto por conta da pandemia, mas de repente aparece lá uma oportunidade de eu lutar pela minha gente, é o que a gente mais faz, né? E sem receio nenhum, porque o importante mesmo é atuar e lutar pelo que nós acreditamos. Captura até? Foi Caturé.
Muito obrigada, Yaguaré. E falar um pouco sobre essa religiosidade, né, Maraguá, falar também um pouco sobre crença, né, e essas entidades que fazem parte da religiosidade Maraguá. Recentemente saiu uma série na Netflix chamada Cidade Invisível, que traz então o folclore brasileiro, né? E isso também foi uma das razões pelas quais eu quis vir conversar contigo. E aí existe uma confusão, né? Ou não sei nem se é confusão, acho que é um projeto mesmo de esvaziar as religiosidades de outros povos que não são tipo judaico-cristã. E isso acontece muito com as religiosidades indígenas, né? Com essas entidades. E a forma como o folclore se apresenta, ela é mais dura, né? Mais enrijecida. Ela tem uma forma e ela homogeneiza, né? Esses seres, ela não permite o pertencimento. Ou seja, ela é representada de uma forma única e muitas vezes negativa, né, para os povos indígenas. Isso acaba criando uma dicotomia entre o homem e a floresta, né, porque ele ensina, não entra na floresta porque você vai encontrar o curupira e o curupira vai te matar, né. São mensagens muito claras. E aí eu quero chamar a atenção desse livro, né, que eu tive a sorte de encontrar. Você precisa fazer um catálogo, Iaguaré, de todas as suas obras, porque do nada eu me surpreendo assim, oh, meu Deus, não tem essa obra, né? Gente, essa obra aqui se chama As Pegadas do Curupira, né? É uma obra bem curtinha e é uma obra muito linda e eu queria recomendar essa leitura, né, para a gente discutir um pouco esse ser. E aí? E agora, ele é um encantado ou ele é um visagento? Eu estava pensando como é que eu ia falar a respeito dessas coisas contigo, né? Porque é importante que a gente saiba diferenciar mesmo, sabe, e saiba separar as coisas. Eu sou ativista, mas também atuo e gosto muito dessa, como diz meu amigo Jaider, dessa ancestralidade, né? Dessa religiosidade, espiritualidade, como ele fala. E, mas a gente é difícil a gente sair daquela situação de dizer e sempre estar reclamando, está criticando essa gente toda. Nós estamos há mais de 500 anos aí e as pessoas ainda não aprenderam a respeitar o que é do outro, né? Ainda não aprendeu a valorizar e respeitar ao mesmo tempo. Diz que valoriza, mas ao mesmo tempo está atuando e fazendo com que atrapalhe cada vez mais, a, tanto na identidade, tanto na cultura, quanto tanto na língua, né? Ainda há pouco estava discutindo com alguém na questão linguística, porque, como já falei, há mais de 500 anos atrás, o pessoal ainda coloca a gente como se fosse tutelado, né? Começa, continua tutelando o que nós somos, nossa identidade, nossa língua, nossa cultura, né? E a gente não pode ter o nosso direito, por exemplo, na ortografia da língua. Será que tem que ter alguém da USP, alguém de uma universidade aí, para dizer, não, os índios estão errados, não pode escrever dessa maneira, tem que escrever dessa maneira, né? É complicado essas pessoas, né? Porque, sei lá, a paz, sei lá, a identidade ainda não chegou com eles, né? E essa gente todo está pensando essa questão com o indígena, né? Coitado do índio. O índio sofre com essas coisas, né? Ou Engana o se índio, sofre? engana o índio aí e com terras, engana o índio aí com mentiras, engana o índio com a própria cultura, com a própria língua, tiram, usurpam, né? Roubam, né? Tem um nome de um rio aí próximo do lugar onde eu morava, em Parintins, chamado Nhamundá. E na língua Nhangatu, Nhamundá significa vamos roubar. Nhan, Yan é nós. Mundá é roubar, vamos roubar. Que coisa, né? Até deram o nome de um rio para isso, né? Vamos roubar o quê? A cultura indígena, sei lá, a riqueza que havia ali no rio, justamente que era das Amazonas, né? Das chamadas tão famosas Amazonas e caminhavas ali, que até hoje tem os murais titãs. Quem sabe isso aí a minha alusão a essa questão. A riqueza tudo vamos roubar, ou seja, em Amundá, aí surgiu o nome do rio, né?
Então, é isso. Infelizmente acontece e não sei, eu acho que não vai parar por aí, vai continuar sempre. Só que nós temos que lutar e tentar conscientizar as pessoas e pedir ajuda das pessoas que gostam, que apoiam a gente, nosso movimento indígena, por causa que eu costumo dizer que indígena não é só aquele que nasceu na aldeia. Indígena não é só aquele que fala a língua. Indígena não é só aquele que tem uma é, é, ancestralidade direta, né? Mas todo aquele que sente, todo aquele que ama, todo aquele que acha que tem que fazer por causa que é da sua natureza. Esse também é o indígena, esse é o nosso irmão. Tem muita gente aí que é. Eu acredito que muita gente gosta da nossa luta e quer estar conosco lutando é, pelo bem-estar realmente da humanidade. Né? E o Curupira? Esqueça do Curupira. Curupira. Pois é, como eu falei para vocês, né? As pessoas gostam de criar cada coisa, né? Até hoje, quando você fala no Curupira, imagina aquele minionzinho, um duende, o pessoal fala de duende, né? Ah, aquele duendezinho do mato, aquela coisa toda, mas para com isso, meu amigo, né? Deixa disso, bora aprender um pouco mais, além daquilo que você aprendeu ali nos teus conceitos preconceituosos, né? Teus conceitos errados, né? Tira esse estereótipo e vai viver, vivenciar, procurar realmente aprender, né? Eu acho que com certeza você vai ser muito mais feliz assim. A pessoa gosta de falar muito sobre a identidade indígena, sobre as culturas indígenas, a ancestralidade e, basicamente, falar muito sobre a religiosidade, a espiritualidade indígena, mas não sabe o que é, né? Não vive. E ao invés de ajudar a manter e a esclarecer, não. Criam estereótipos. E isso atrapalha muito, não somente os indígenas, mas as próprias entidades, né? Porque se você é cristão, você acredita na tua religiosidade. Se você é muçulmano, você também acredita. Igual, por que o indígena não pode acreditar naquilo? Entendeu? Naquilo que é da sua ancestralidade. E por que aquilo não pode ser chamado de religiosidade ou religião? Né? Por que o indígena tem que ser aquela pessoa lá do mato, aquela coisa que as pessoas muito hoje, a falta de conhecimento, não é porque a pessoa não conhece mesmo, mas é porque muitas vezes insiste que aquilo tem que ser dessa maneira, né? Que o indígena deve ser dessa maneira, que o índio não pode usar um relógio, não pode usar um boné, não pode usar que já não é índio, né? Que o índio tem que ser aquela pessoa, vamos dizer, nua lá no mato, aquela coisa toda. Esse pensamento que até hoje, pelo menos, isso cansa. Cansa mesmo, por causa que a gente gostaria que as pessoas vissem a gente como pessoas normais, né? E valorizassem a gente dentro do nosso contexto cultural, tradicional e original, né? Falando novamente, você pediu para falar sobre curupira. Curupira, a palavra curu significa sapo. Isso na língua geral, né? Ou seja, no Nhangatu. Pira significa pele. Pele de sapo. Curupira, né? E aí a gente, quando vê na literatura por aí, que o pessoal joga aí direto nos meios de informação, ele fica ouvindo que significa menino pequeno, ou parece menino, sei lá, e vendo cada coisa do significado da palavra curupira, né? E não vai procurar. Se você tem uma dificuldade de entender palavras ou nomes indígenas, e que quem sabe seja da língua, de alguma língua lá, procure aprender um pouquinho no mínimo, né? Aí você vai parar um pouco com esse estereótipo. Então, é uma entidade. Aí eu escrevi esse livro justamente pensando nessa situação, onde as pessoas têm a identidade indígena como se fosse uma coisa de brincadeira, né? Como se as pessoas têm uma coisa, fosse uma coisa folclórica, criam um folclórico inteiro em cima disso. Coitado do índio, como eu falo sempre, né? Para eles, não. Quando se fala sobre a identidade, religiosidade do mundo branco, tem que ser uma coisa séria, tem que se levar muito sério, aquela coisa toda. Ah, isso é real, é verdadeiro, aquela coisa toda.
E quando é com o indígena, não, transformam isso em folclore, né? Como se o indígena não tivesse o direito, né, de ter sua própria identidade religiosa, né? E o Curupira é assim, mais uma entidade da floresta, né? Do meio ambiente, do meio natural. Tanto quanto tem muitas aí, né? O povo maraguai é um povo conhecido porque é um povo cheio de histórias ligadas à religiosidade, né? E são muitas entidades, né? São muitas mesmo. E quando você entra nesse universo místico, né, que a pessoa chama, né, da religiosidade maraguá, você vai se identificar com, aliás, você vai se deparar com muitas entidades. São centenas de entidades, né? E uma delas também é o Curupira, né? Que, segundo o que eu conheço, a gente sabe, quando eu falo eu conheço, porque não é porque eu já vi, mas é porque eu acredito naquilo que os meus pais, os meus ancestrais me passam, né? É um ser, né? Dentro da mitologia, do pensamento religioso maraguá, é um ser que não é um fantasma, não é um deus, não é porque são né? Muitos grupos, né? Uma, uma chama, uma escada, né? De coisas. É um grupo. O Curupira pertence ao grupo dos seres, né? E é o grupo das entidades que são carne e osso e vivem como gente, andam entre as pessoas, né? Na floresta e podem morrer assim como um ser humano, né? Só que tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas que identifica com pessoas que são ligadas a seres. Por exemplo, o Curupira, ele, ele tem capacidade de se esconder dentro da floresta. Você não consegue enxergar, não é porque ele se tornou invisível, mas porque ele se esconde rápido, né? E uma coisa muito interessante do Curupira é por causa que o pé dele é para trás. Isso é uma coisa que as pessoas conhecem, sim, e sabem. Uhum. Né? Mas é uma peculiaridade típica do Curupira, né? Os pés para trás. A pele é verde, por exemplo, esverdeada, por isso que o nome de Curupira, pele de sapo. Tem os cabelos vermelhos e dentes verdes. Não é um pequeno, né? Não é algo pequeno com as pessoas, mas um ser humano. Um ser humano, um Curupira, uma entidade, um ser, do tamanho de um homem. Pode se procriar, tem macho e fêmea, né? É, tem crianças Curupira. Agora, como que eu vou fazer para você acreditar? É difícil, né? É difícil fazer que você acredite. Quando eu conto uma história assim, que de repente o mundo não existia mundo, era só um negro, né, no infinito, e de repente apareceu duas pessoas, duas entidades, um chamado Tupã e outro chamado Yurupari. E o Tupã e o Yurupari viram que o mundo não tinha nada e começaram a fazer as coisas. Fizeram o universo, fez as coisas, e fez o Tupã fez o Sol e Yurupari fez a Lua. E como eles queriam que a Lua e o Sol se juntassem, se unissem, conversassem, porque não se uniam, porque era de manhã, era de dia, o Sol vinha, mas a Lua não aparecia. E quando era de noite, a Lua vinha, mas o Sol não aparecia. Né? Então eles queriam que os dois se juntassem. Aí o que aconteceu? Eles fizeram sair do buraco escuro, negro, né? Uma cobra imensa, chamada Moeba Tomanucarucés. Essa cobra era imensa e saiu para o universo. E aí eles fizeram ela sair de lá porque eles queriam que ela se tornasse o que fizesse a ligação entre o Sol e a Lua. Mas a cobra fazia o quê, né? O pessoal conta que a cobra era, vamos dizer assim, uma palavra safada, né? Gostava de namorar. E aí, em dado momento, quando era de dia, ela ficava namorando com o Sol. Quando era de noite, ela ficava namorando com a Lua. E aí, em dado momento, ela se viu grávida. Quem é o pai? Ela não sabia.
E aí foi quando ela foi reclamar para Tupã, que é o Deus do bem, vamos dizer assim, né? O Deus que criou o povo Sateremaué, foi reclamar para ele e disse, não, vai procurar teu marido que te engravidou. Mas que meu marido? Tinha dois, né? E aí foi quando ela foi falar com eles, e aí cada um ficou sabendo que estavam sendo traídos e não sabiam. E aí ficaram chateados com isso e foram embora para o alto, por isso que eles vivem até hoje no alto, né? E quando chegou um tempo, ela estava muito grávida, né? Bem grávida, com uma barriga bem grande, e quando ela teve que parir, ela pariu. E aí, ao invés de ser apenas um filho, não, era dois filhos. O planeta Terra e o planeta Água. Eram dois filhos, os gêmeos. E Tupana viu que isso era muito bom. O que ele fez? Juntou o planeta Terra, o planeta Água, e num só planeta. Né? E daí deu origem ao nosso mundo que nós vivemos hoje em dia. Essa é uma primeira história. Mas tem outra história aí. Muito lindo. Tem outra história. Que Deus fez o mundo em 7 dias. E no sétimo dia ele descansou. E durante esse tempo todo, ele dizia, haja luz, e a luz apareceu. Né? Essa é uma outra história. Agora, se eu te perguntar, qual dessas duas é real, é verdadeira? A maioria de você vai dizer, não, é a segunda. Porque a primeira é muito, muito estranho, né? Dizer isso aí. Mas é da mesma maneira. Se você for lá numa aldeia indígena, o povo Sateremaué, e dizer para eles, não, a minha história, a segunda história que é verdadeira, a tua primeira é mentirosa, o que vai acontecer? Ele vai ficar chateado com você, né? Porque você está querendo impor o teu pensamento, a tua ideia, a tua crença, né? Sobre o que ele acredita. É da mesma maneira que a gente também tem que ver o lado deles, né? E não somente o lado do pessoal da cidade, mas o lado daquele que atua ou acredita em algo. É dessa forma, é dessa maneira que a gente tem que ver. A questão do Curupira é muito parecida com isso, né? Crer ou não acreditar. Muito bem Eis a dito, questão. Agora. Não, é respeitar, né? A gente está aqui num contexto em que se uma cosmologia vale, a outra tem que valer também. Afinal, a gente está num mundo que é plural, né? E não possui só um povo. O que significa que não possui só uma cosmologia. Tem um conjunto de crenças que vai ser próprio do povo, né? Eu estava lendo a sua história do Kurokawa para a live de hoje, e aí, inclusive, colocou lá que os Maraguá eram inimigos dos Munduruku, né? Os Munduruku têm sua própria cosmologia, têm sua própria história de origem, né? E assim, os 305 povos que tem no Brasil, que ainda restam no Brasil, cada um vai ter a sua própria forma de dar sentido ao mundo, assim como a cosmologia cristã, né, do Ocidente faz isso. E a gente percebe, então, que a folclorização desses seres, né, dos encantados, dessas entidades, elas, quando elas são esvaziadas de sentido, é um ato etnocida contra os povos indígenas, né, ou contra os quilombolas, ou contra diferentes povos no mundo, né, que têm, então, a sua religiosidade atacada. E aí, agora, num dos livros que eu queria, inclusive, indicar para vocês, tá, gente? Só para falar, se vocês quiserem adquirir esses livros, você pode conseguir. Eu encontrei na estante virtual esse livro, né? E esse aqui eu encontrei, que é o segundo que eu vou indicar para vocês, eu encontrei na Livraria Maracá, mas também encontrei na Amazon. Nesse outro livro aqui, agora no Curumiguaré, no coração da Amazônia, você traz os botos. Né? Você traz muitos seres aqui também e você traz os botos. E uma das coisas que você fala, aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque a versão que o Brasil conhece de boto é o boto sedutor, né? Que vai lá, seduz as mulheres, engravida as mulheres e depois volta para o rio, assim, como se fosse uma alienação parental e já era, esqueceu o filho. Mas é só isso, né? Essa é literalmente a imagem engessada do boto na história brasileira, no que seria esse folclore brasileiro. E aqui você traz o boto a partir de uma outra perspectiva, e aí eu queria juntar também com outra reflexão que você traz, que eu achei muito importante,
de mostrar que esses seres, né, sejam encantados, sejam visagentos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles não são seres sobrenaturais, eles são seres naturais. Aí você pode falar um pouquinho por que eles são seres naturais e falar um pouquinho do Boto também? Uhum, tá? Com certeza. Quando você falou sobre do Boto, a gente logo fica chateado pensando, poxa vida, aí lembra de uma coisa, é que as pessoas, quando a gente lê sobre o Boto por aí, é sempre aquela ideia. É, essa lenda com certeza aconteceu, apareceu a partir da influência europeia, né? Grega, que sabe alguma coisa que chegaram por aqui. E, putz, esses caras nunca dão realmente o valor ao povo indígena, sempre tem que ser pegado de alguém de fora, entendeu? Só porque parece, sei lá, pode se parecer muito que é a mesma, sei lá, a mesma coisa, não significa que você pegou de outro canto, de outro lugar, entendeu? Só porque chegou gente de fora, não significa que você pegou o que eles acreditam, né? Pode ter a mesma, parecido ali, né? Muitos povos indígenas têm isso aí, tem uma explicação para a origem de vários animais, de um animal, e são várias explicações para isso, né? Às vezes muito parecida, às vezes bastante distante. A questão do boto é parecido também, é igual, né? Tem toda essa questão do boto, né? Quando eu era criança, o pessoal me falava muito a respeito do boto, a gente tinha muito, porque não tem que temer, na verdade a gente tem que respeitar, né? Porque temer é uma coisa, ter medo é uma coisa, agora respeitar é outra. E a gente não tem medo, a gente respeita para evitar problemas. É assim que a gente aprendeu, né? E quando a gente respeita, a gente sabe que está lá, existe, tem, né? Muitas vezes vai até próximo, perto, mas não brinca. É que nem a religião de qualquer um, né? A gente não pode, sabe que ele acredita, e evita, né? Falar alguma coisa que a gente não conheça, falar besteira, alguma coisa assim, ou simplesmente, ou como muita gente faz, né? Pega um símbolo de uma religiosidade, quebra, bate, aquela coisa toda. A gente também tem que respeitar, né? As entidades indígenas são assim. Boto, falou de Boto, o Iara. O Iara é o Boto, né? Na concepção da existência do Boto para nós, é uma coisa muito diferente. Existe um animal que vocês conhecem como Boto, mas os nossos Malílis, os nossos pajés, como nós chamamos, né? Os nossos Malílis, os sacerdotes da religiosidade ancestral, acreditam que esses botos, lá no fundo do rio, eles não são botos. Eles são pessoas, ou pelo menos que pareçam com pessoas, né? Uma, uma Malília dessas aí que eu ainda cheguei a conhecer até uns 7 anos de idade, Dona Doc, é uma das mulheres mais poderosas que eu conheci, né? Eu lembrar a vocês que não existe só uma Malília homem, mas uma Malília mulher também, né? Aliás, alguns Malílias de mulheres, mas as mais poderosas foram mulheres, né, que eu conheci por aqui. Malília, quando eu falo para vocês, gente, é o sacerdote, é o pajé, como vocês chamam, tá? Então, ela contava para a gente que lá na frente da casa dela, ela morava é, de frente para o rio, e ali embaixo, no rio, né, tinha, no fundo do rio, bem de frente da casa dela, tinha uma cidade encantada, né? Ela chamava de Companheiros do Fundo, que é o nome que a pagilança chama os botos, né? Que no nosso caso é Uiara, né? Os Uiara moram lá nessa cidade. É uma cidade. Agora, que cidade é essa? É uma cidade de ouro, linda, perfeita, bonita, com ruas de ouro, tudo de ouro. Tem pessoas andando, vivendo a vida normal, como qualquer um, né? Só que a cidade é totalmente linda, as frutas são as mais bonitas que tem por lá. E eles vivem ali. Mas só que tem um momento, um portal, algo encantado ali, que quando as pessoas saem de lá, eles se transformam em boto. E quando ele aparece na superfície da água, eles são botos, né? Mas quando eles retornam, ali eles se transformam em gente. Agora, que isso acredito, que isso existe, vocês poderiam até dizer, não, isso aí é história, né?
Aonde já se viu o indígena falar a respeito de cidade encantada? Vocês não sabem que na Amazônia tem vários relatos, vários históricos de cidades perdidas, né? E que, inclusive, algumas pessoas já encontraram vestígios disso aí. Inclusive, o nosso grande padre Fritz, né, encontrou uma das maiores cidades que ele já tinha encontrado na vida, chamado Macfaro, ali nas proximidades da hoje conhecida Codajás, no Amazonas, do povo Mumaga, tão rica, tão grande, né, e tão cheia de grandes, erguida como se fosse uma cidade das mais incríveis que existe hoje em dia, que a gente conhece lá do Peru, o povo Quechua, né? Então, existe sim aquela identidade, aquele pensamento em relação à cidade, sempre existiu, né? A cidade na nossa língua chama-se Maíri, né? Maíri, essa cidade sempre existiu. Até hoje tem um rio muito próximo daqui, próximo para mim é próximo, para você seria um outro mundo, né? Em torno de umas 5 dias de viagem. Onde até hoje o pessoal diz que existe a cidade perdida ali, uma cidade que acabou com o tempo, existe lá e muita gente já procurou e não encontrou, mas está lá. Eu escrevi até um livro a respeito dessa cidade, um livro muito bacana, né, que eu crio uma ideia de que eu chego nessa cidade com uns amigos e a gente encontra algumas coisas lá, alguns relatos, como nossos pajés têm falado. Mas o Boto, ele realmente, ele, ele encanta as pessoas, né? Não somente os indígenas, mas os ribeirinhos, ou as pessoas que vêm de fora, né? Ouvindo as nossas histórias, as histórias, elas... E uma coisa interessante também é que as pessoas têm muito medo de Boto. Quando não é indígena, eles têm muito medo de Boto, né? O indígena sabe que a gente não precisa ter medo, mas só tem que respeitar. Mas a pessoa que não é indígena, ele não tem essa noção, e o medo é muito frequente, né? Não pode andar na canoa, porque quando o boto está próximo ali, pode estar de olho na mulher, aquela coisa toda, né? A mulher se tiver mais menstruada, né, dentro da canoa, o boto sente, pressente, né? E vai atacar ela lá à noite, quando ela chegar na casa dela. Essas coisas assim, que vêm do nosso original, né? Mas como eu já falei, é importante respeitar, né? Não ter medo. A dona Doca, com o pajé, com uma Lili, ela sempre falava pra gente essas coisas. E é incrível. A gente ouvia isso com todo carinho, mas também com todo cuidado, porque a gente sabia que aquilo era real, né? Eu não posso mostrar para vocês agora, mas até hoje ainda existe aquela casa dela. Ela já morreu, já faz tempo, muito tempo. Ainda existe a casa dela. Ainda existe um grande redemoinho que existe na frente da casa dela, é onde ela visita o Boto, morar, ter uma casa de Boto, né, uma cidade de Boto, né? E segundo ela também, ela já foi, porque o pajé eles acreditam nisso aí, na pagelança, né? A famosa pagelança, né? Eu conheço vários pajés, sou muito amigo de muitos pajés aí. Eles costumam dizer que quando eles estão no Montauari, quando eles são sacaca, ou seja, quando eles têm esse poder, né? Porque tem vários tipos de pajé, né? Esses são os mais poderosos, né? Esses que vivem no mundo espiritual. Eles, quando fumam o tauari, eles relaxam, respiram, e quando eles se abrem os olhos, eles estão na cidade encantada dos Botos. É para lá que eles vão. E é lá que eles têm o aprendizado deles. É lá onde eles aprendem a fazer os remédios, as puçangas deles. É lá nessa cidade. Eles não vão para o céu, eles não vão para outra parte. Eles simplesmente vão para o mundo, para a cidade encantada dos Botos. E é lá onde eles adquirem todo esse conhecimento. Tá? Então, o Boto é isso, é incrível. Né? Agora, se eles vão e fazem essas coisas, com certeza. A gente acredita também que eles vão, eles mexem. Se o Boto é fêmea, eles mexem com os homens. Se o Boto é macho, eles mexem com as mulheres. Né? E, frequentemente, se você for da Amazônia, você sabe que o que eu estou falando aqui é muitas vezes real para você, por causa que existe, todo mundo está falando ali, ó, aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali, isso é real, aconteceu dessa maneira.
tal, né? Para as pessoas da cidade grande, né, que nunca viram essas coisas, né? Nossa, que é isso? As pessoas estão falando de loucura, mas não é, né? O que existe mesmo, o que é real para mim, às vezes não é para você, mas por conta da não vivência, né? Quando a gente não vive, a gente não conhece. Então, o outro é isso, né? O Yara, eles vivem, eles estão lá, Falando, muito privados. oi, Aguarê, e só a partir desse teu relato e a partir dessa história também, a gente percebe que são outras compreensões, né? Uma compreensão assim que foge de uma ideia única e uma ideia engessada mesmo, de como o Boto é representado nessa própria literatura ou no que eles chamam de folclore, né? Toda esse véu, né? Esse véu, esse pertencimento, esse outro caráter que você acabou de revestir, sabe? Para todo mundo que está assistindo aqui, para todo mundo que vai assistir depois. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, o Iaguaré compartilhou também nesse livro, tá, gente? Eu vou deixar aqui na legenda do nosso vídeo depois. E aí, Iaguaré, tem uma outra entidade também, né, que eu gostaria que a gente falasse rapidamente, que é Iara. Então, vocês perceberam, né, gente, que até esse momento a gente está falando de espiritualidade, de religiosidade, a gente está falando de constituições de mundos naturais, né, que tem um valor, né, que não é um valor superficial, é um valor intrínseco, né, é o pertencimento do indígena que precisa ser respeitado. Então, se o Boto tem família, tem cidade, vive debaixo do rio, o que significa que existem mundos debaixo do rio, né? Existe mundo na terra, existe mundos debaixo do rio que fazem parte do cotidiano. Fica mais fácil entender que a Yara não é só né, uma pessoa. Yara não é, digamos, só uma mulher abandonada que seduz os homens, né, para matá-los lá debaixo do rio. E aí eu queria ler rapidamente, né, o que você trouxe aqui sobre a Yara. A Yara é o top 1, tá, do que os educadores me perguntam, porque é uma imagem muito difundida, né, do folclore. E então eu quero trazer essa outra compreensão de mundo para vocês. Guaiara ou Iara, como é conhecida na língua do povo tupi, é um ser mulher que habita nas águas dos rios e lagos da Amazônia. Linda, alguns erroneamente dizem que com sua beleza seduz os homens para afogá-los. Na verdade, ela é um ser criado por Monã para viver na água e servir de mediadora entre os espíritos inimigos Sussuiuerá, acertei? Sussuiuerá e Piraacã, para que assim o mundo submerso não seja destruído. Então, a Guaiara ou a Iara, né, é uma referência que o Iaguaré traz nesse livro, assim, que eu super recomendo para vocês, tá, gente? É o Maraguapeiara, esse livro que traz muito, né? Não traz um pouco, traz muito da cultura maraguá, da língua, né? Das crenças, dessa espiritualidade também. E aí você podia falar um pouquinho, e agora é sobre isso? O Boto, na hierarquia da religiosidade, da crença, do, vamos dizer assim, da Urutopiã, que é a religiosidade dos pajés, está lá no topo, está bem no topo, né? Bem diferente do Curupira, que nessa mesma, nesse mesmo grau, né? Está, é o último entre os poderosos, né? Entre as entidades. Agora, o Boto não. E é uma coisa interessante que o Boto, assim como a Cobra Grande Piraíba, são 13, né, entidades, pertence a esse topo dessa hierarquia, porque eles não foram criados por ninguém, né? Quando o mundo existiu, apareceu, e Deus, né, e seu Filho fez o mundo, eles já foram aqui, já existiam aqui. Então, portanto, eles não foram criados por ninguém. E, portanto, segundo essa hierarquia, eles estão lá em cima,
é por conta disso mesmo, né? E eles são tão poderosos quanto, né, um próprio, vamos dizer assim, um próprio Criador. E o Boto está, né, nesse grupo de entidades, tá? Ah, chamado Uyara, né? Agora você falou na Yara, que a Uyara, ela Uhum. é um ser mulher, né? Do grupo da Curupira, ou do Curupira, né? Tá entre, como já falei, nessa hierarquia, ela está entre o Curupira e ela, esse grupo aí está bem baixo, né? É o último dos grupos, entendeu? De poder, né? E ela foi criada, como você leu aí, por Monan. Monan é Deus, né, na religiosidade, ou na língua do povo Maraguá, né? E ela existe justamente para fazer, como você também falou, a mediação e mediadora entre os dois grandes espíritos naturais, que é o espírito da cobra e o espírito do peixe, que não se gostam segundo a religiosidade, né? Não se gostam, não se amam, não se enxergam, não se, não se conhecem, né? Espera um momento. É, então, eles não se gostam e justamente por isso mesmo, para evitar que o mundo fosse acabado pela guerra entre os dois espíritos, aí Monan criou a Yara, né, para ser mediadora entre esses dois espíritos. E ela é um ser bom, benigno, né, benevolente, que vive na água, e muito diferente da que as pessoas imaginam, ou pensam, falam por aí, por fora, tudo mais. Ela não é nada daquela coisa ruim, feia, aquela coisa toda, né? Era uma pessoa boazinha, né? Dentro dessa mesma concepção. Mas como eu já falei para vocês, né? Com relação a entidades naturais, a gente não caçoa, a gente não tem medo, por respeito. O Iaguaré, e qual é a diferença? Porque eu vou trazer outro livro. Nossa, o Iaguaré é cheio de livros, cheio de referências, os educadores vão amar. Né? Nesse livro aqui que você traz, não sei se eu vou pronunciar correto, Murugawa, Murugawa, Murugawa. Murugawa, Mitos, Contos e Fábulas do Povo Maraguá, tem um trechinho que eu achei bem interessante, né? Aqui que você traz o espírito mal da mata, o Cauerá, né? E aí, Era. além. Cauera? Minha pronúncia é horrível. Sim, não, E. o que acontece quando eu falo para vocês, falar um pouco sobre Cão-Era, né? A palavra Cauera. Cão-Era, eu estava Cauera. morando em São Paulo, você já sabe, quando eu retornei para o Amazonas, né? Eu fui para Parintins. Vocês conhecem Parintins, a cidade do Boi-Bumbá, né? É o Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores do mundo. E o pessoal, olha, e agora ele está aqui na cidade, né? Vamos chamar ele para nossa gremiação, vamos conversar com ele, vamos levar ele para nós, aquela coisa toda, né? Aí, em dado momento, eu cheguei com esse pessoal e eu lembrei, olha, eu trabalho com vocês, né? Ajudo nessa composição toda de música e tal, mas eu quero uma coisa em troca. Quero que vocês respeitem algumas coisas, né? E se você tem que fazer uma música, que eles chamam de toada, uma música, vocês procurem pelo menos saber um mínimo da língua, né? Porque o que está acontecendo é que a maioria das vezes o autor da música, ele simplesmente pega uma letra aqui, outra aqui, vai juntando as letras sem saber o significado e tal. De repente, em dado momento, dá certo, dá uma frase completa, sem ele saber. Muitas vezes ele escreve a letra, a composição dele, tá? Mas ele não sabe o que está escrito. Muitas vezes está certinho e ele não tem ideia do que é. Né? Em dado momento, alguém escreveu deles aí, eu me lembro, em 1994, ele escreveu uma música que tinha Cão Era no meio. Né? Cão Era. E aí, por incrível que pareça, nessa cidade, Parintins, nessa época, o Boi Caprichoso ganhou por conta dessa música. Né? Todo mundo ficou feliz, alegre, feliz à vontade. E aí, segundo a lenda, reza a lenda, que o faxineiro, alguém que estava trabalhando no galpão, no Caprichoso, depois da festa, né? Estava bem feliz da vida, arrumando por lá, quando ele encontrou um homem ali no escuro, no canto escuro. Ele ficou sabendo, perguntou quem que era.
Aí o homem disse assim, você está feliz, não tá? Ele disse, eu estou feliz sim, mas por quê? Aí foi quando ele disse, vocês só ganharam o festival porque eu quis, né? Porque vocês estavam cantando em minha homenagem. Aí foi quando o homem ficou louco dali, saiu dali gritando no meio da rua. A Igreja Católica tentou proibir essa música, proibiu por um momento essa música, inclusive, né? E aí deu um para acertar, porque nessa época, por incrível que a cidade não é tão pequena assim, mas nos conceitos de São Paulo é uma cidade pequena, mas as pessoas viam gente demoninhada aqui e aí, caía tanta gente na rua, aquela coisa toda. Muitas pessoas ficaram assim, né? E aí deram a essa música, né? A essas coisas aí, não sabe por quê. Mas essa música, mesmo se você ouvir essa música, você fica assim, vem espírito mal, vem me possua. O autor da música não sabia o que tinha feito, escrito, mas deu certo. Eu estava explicando, eu expliquei para eles isso, né? Aí foi quando eles prestaram mais atenção. Então está na hora de a gente aprender mais a língua. Mas é claro, como é que você vai escrever uma coisa, né, de uma língua sem saber? Você não sabe nem o que está falando, se fala mal, aquela coisa toda. Então é importante que você aprenda, né? A questão do era aconteceu isso, né? As pessoas não conhecem e é necessário aprender a conhecer. Né? A palavra cão-era, a cão-era significa esqueleto velho. É uma entidade da mata, da floresta, muito temida. De todas as entidades, são muitas, como já falei para você, são em torno de 200, 300, 400, 500 entidades. Cão-era, de todos esses aí, é o mais temido. Né? Não sei porquê, mas e imagina você, esse horário que nós estamos, ouvindo um conto de Cão-era numa aldeia, né? Os sapos coachando, as músicas tristes do Itaí ali, do tal, ali na proximidade, e você ouvindo do mais velho, né, essa história. Só crianças ali, tudo escuro, só da lamparina, e depois vai ter que dormir lá fora, na casa, e sair dali, né? Ter que andar até a sua casa. Era terrível para as crianças, né? E é terrível até hoje, né? Falar ou contar sobre alguma coisa sobre a história de Cão-era. Conta-se de vários Jurupari, de Mapinguari, de Curupira, não dá tanto terror quanto a história de Cão-era. Né? E para nós ali, Cão-era é realidade, é verdade. Tanto é que existe até um rio ali na proximidade chamado Cão-era. Porque diz que lá no final do rio, ou lá no início do rio, tem a morada do Cão-era, do último Cão-era que existe, que restou. Né? Então, por isso, até hoje, o pessoal tem muito medo do Cão-era, que seria mais ou menos uma entidade maligna, diferente da Yuyara, né? Que é uma Uhum. entidade maligna, um corpo de gente, mas cabeça de cachorro, asas de morcego, uma entidade meio esquisita, sabe? E que muita gente tem medo, e segundo a mitologia, ou crença, o nosso pensamento, a nossa ideia, né? Eles ainda habitam ali naquela região, eles voam, sobrevoam as aldeias, e de vez em quando vem pegando uma pessoa ali, justamente para comer, para morder. Né? Esse é o Cão Era, a história do Cão Ele, Era. Tem ele muitas é o histórias. bisagento? Ele é o bisagento, então seria isso? Não, não Não. é. Cão Era também é um ser, assim como a Uyara, e assim também como a Curupira. É um ser. Está na hierarquia, está entre as últimas entidades. Como eu Tá. já falei, existe uma hierarquia. A que está no topo da hierarquia, mais ou menos assim, nesse conceito, né, religioso, está os deuses, né? Segundo esse mesmo conceito, existem dois deuses, um que é opositor ao outro, né? O Munã, o Anhã. Aí vem diminuindo a hierarquia, né? O grau de hierarquia. Depois, logo dos deuses, vêm os espíritos naturais. Esses cuidam da gente, atuam em prol da gente, são muito poderosos, só não são mais poderosos do que os deuses, né? E eles também não são crias dos deuses, simplesmente nasceram porque eles são naturais, vivem aí. E cada um de nós tem um espírito desse.
Eles atuam em nós. Quando, olha só, um dado momento de uma criança, 7 anos de idade, como esse livro Curumiguaré fala, com 12 anos de idade, essa criança ainda não tinha sido apresentado ao espírito dele, né? Ele tinha ganhado o nome dele, mas ainda não tinha sido apresentado, porque existe vários graus, né, de de um ritual e, e esse ritual ele termina quando a criança é apresentada ao espírito protetor. Até então, o espírito protetor não protege ninguém, simplesmente a criança tem o nome dela ligado a ela, mas não tem a proteção dela. E aí, quando o pai bateu vamos dizer assim, chamou a criança, diz assim, olha, hoje de manhã cedo a gente vai sair, a gente vai bem ali na floresta e vai conhecer o teu espírito protetor. E a criança não tinha entendimento nenhum do que era isso. O pai simplesmente disse que a criança precisava ser apresentada ao espírito protetor porque ele estava passando por dificuldades. Porque, quem sabe, o espírito mal esteja... Ele estava em perigo, vamos dizer assim. E aí foi quando eles andaram bastante, até chegar numa clareira. Ali o pai dele, da criança, disse assim, fica aí, quieto, olha simplesmente para onde o sol se põe, não olha para mim e aguarde. Só que quando você ouvir qualquer rosnado, se ouvir qualquer coisa diferente, não tenha medo, não tente correr, porque vai ser pior, fique simplesmente esperando. Né? Agora aproveita o momento, porque poucas pessoas conseguem esse encontro, né? E dos que conseguem, poucos é o que ficam para o encontro. E aí foi quando essa criança não pôde nem olhar para trás, porque o pai simplesmente saiu, foi embora e deixou ele sozinho lá na clareira. Estava ventando, tinha pios de de aves, de vários passarinhos ali, né? E dado momento ele fez o que o pai dele mandou, ele fechou os olhos e aguardou. Foi quando ele sentiu que o vento já não tinha mais, tinha parado, sentiu que os passarinhos já não mais assobiavam, não viu mais nada. Simplesmente um rugido de algo que não tem explicação por detrás dele, próximo da nuca dele, né? E essa criança não sabia se aquilo ali era o pai dele, se fingindo de gente, de bicho, ou se era um próprio bicho, que não sabia o que bicho era. Quando ele lembrou da história do pai dele, ele, esse deve ser meu espírito protetor, porque o nome dele tinha ligação com a onça, então a Tapiraiuara, espírito protetor, seria ela. Estava rosnando justamente atrás dele. Era a apresentação. E para a criança isso aí demorou como se fosse uma eternidade. Na verdade, não durou poucos segundos. E quando parou de rosnar, a criança tentou correr, pensou em correr, mas se sentiu firme ali, né? Porque podia ser pior, então aguentou firme. E aquela coisa ali, não falou mais nada, simplesmente sumiu. Foi quando o vento voltou no normal, os passarinhos continuaram no pio deles, né? E aí ele teve coragem de abrir os olhos e não enxergou mais nada. Mas ficou com aquele pensamento, o que era aquilo? E lá de longe ele ouviu o pai dele chamar ele, dizendo assim, vem aqui porque eu não posso ir lá. E aí ele foi sozinho, pegou na mão do pai e retornou para a aldeia. Foi ali na aldeia que ele foi apresentado, olha, hoje meu filho foi apresentado ao espírito dele. A partir de hoje ele está sendo cuidado por esse espírito. Né? Porque a criança pode até ser ganhar o nome do espírito, mas ele precisa conhecer o espírito para poder ser protegido por ele. Né? Isso aí são os espíritos naturais. Então são vários espíritos, né? E quando você falou sobre você falou sobre visagem? Visagens. Não, você falou Isso. outra palavra. Encantado, né? Os É isso? encantados. Uhum. A visagem, eu falo, Curupira não é visagem,
Porque, na verdade, nesse grau de hierarquia, as visagens estão lá atrás. É o penúltimo colocado entre os espíritos entre essas entidades, né? E as visagens, eles não têm outra função senão assustar, né? Quem entra na floresta, quem depreda a floresta, quem elas têm essa função, né? E muitas vezes assustam à toa, sem realmente, simplesmente porque não gostam. É por isso que muita gente, acredita, as pessoas acreditam. Você vai andando na floresta, sozinho, cuidado. Não ande sozinho na floresta. Sempre tem alguém perto, próximo de você, no mesmo caminho. Não grite na floresta, os pais da gente chama. Não fala isso, não fala palavrão, não grite na floresta, porque a necessidade pode estar em cima, num galho próximo, ouvindo o que você está falando. E se ela, por acaso, não gostar do que você está falando, fazendo, ou gritando, chamando atenção, ou acordando, quem sabe ela estivesse dormindo, e seja acordado com o seu grito, cuidado, porque elas vêm e se vingam de você. Essas são as fantasmas, as visagens. Né? São diferentes de esses seres, são diferentes dos espíritos naturais, são diferentes de todos. Né? São as visagens. Nós chamamos de Wancancan. Wakankan? Wancancan. Wankankan. Wancancan. Uhum. Eu vou demorar para aprender o Nhangatu, meu Deus. Minha professora fica triste. Então, Yaguari, eu queria aproveitar aqui só para falar, para mostrar para o pessoal, tem um capítulo aqui também no Curumiguaré. Esse livro é super completo, vocês vão amar. Ele tem o capítulo do Olhando Visagens, que você fala um pouco sobre isso, né? E aí, gente, se vocês tiverem alguma Eu falo para pergunta... você a respeito de Olhando Visagens, nesse livro, né? Eu falo nisso aí. E em palestra também eu digo isso, quando eu olho para as pessoas e digo, olha, você acredita no que eu acredito? Eu acredito no que você acredita. Eu sou cristão, assim como você. Agora, não venha me dizer, porque eu fui para São Paulo, estudei universidade, não venha dizer porque eu sou cristão, né? Porque é impossível eu deixar de acreditar naquilo que meus olhos veem, ou no que... Travou. Acho que travou para vocês também? Ou só para mim? Eu que travei. Bom, vou mostrar aqui a capa enquanto a conexão do Iaguaré volta, tá? Depois eu vou deixar descrito também, mas é só para vocês se familiarizarem. Tem o Murugala também, o livro preferido do Tiago, ele já comentou aqui. Esse livro é lindo. Tem esse aqui, né, que eu comentei com vocês. E esse aqui que seria a Bíblia dos Maraguá, né? Eu vou ver se ele já volta, né? Vou enviar de novo a live para ele. Caiu, não sei se foi, acho que foi a internet lá, né? E esse aqui, ó, o Maraguapeiara. O Maraguapeiara vocês podem encontrar na Livraria Maracá, mas também em outros sites e outras plataformas, né? E foi aqui que eu li sobre a Yara também. Então, como vocês puderam perceber, né, vou esperar ele voltar, caso ele consiga, para a gente ver se a gente consegue, por exemplo, falar ainda sobre a Matinta, né? Porque o Juma e os Mapinguari são entidades existentes também na cultura maraguaia. Acho que é bem legal comentar isso também, né? Que os encantados, então, são todos esses seres, né? Sejam protetores da floresta, sejam esses outros malignos, né, que atacam os humanos. E aí achei bem legal a hierarquia, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz um esqueminha aqui, né? Ó, os deuses, né, Maraguá, e gente, tudo isso aqui que ele fez, mas a minha internet tá ruim para você? Mas tá ruim para todo mundo também, gente, porque aqui em Porto Velho deu uma chovida hoje, então não sei como é que tá essa conexão, né? Acho que em Manaus também tá chovendo. Todas essas referências aqui que a gente está falando e está conversando estão nessa obra aqui, que vocês podem encontrar, e também nesse conjunto literário do Iaguaré.
Aí o que que ele disse hoje, né? Ele falou dos deuses, que são dois, né? Do Monan e a Yanga. Um seria bom e outro seria ruim, mas são complementares, né? Lembrando que essa dicotomia entre bem e mal é muito próprio da religião cristã, e que essas fronteiras são muito mais fluídas nas culturas indígenas e na cultura maraguá. E aqui, né, aqui a gente tem os espíritos naturais, que são os espíritos protetores, o espírito da onça, como ele narrou a história aqui, o espírito do gavião, o espírito do jacaré, todos esses animais, eles, conforme as minhas leituras da literatura dele, podem ser espíritos protetores, né? E os encantados, que eu chamei de encantados, na verdade que os indígenas também chamam de encantados, mas que aqui entre os Maraguá eles são chamados de seres, né? São todos esses seres que a gente já viu, são o Curupira, o Iara, o Boto, e vocês viram que o Boto ocupa um lugar de prestígio na cultura maraguá, né, com cidade e também de onde vem, digamos, as curas, né? Os malilhos vão até os botos para conhecerem os remédios e as curas. Eu achei fantástico, isso eu também não sabia. E aí as visagens, então, são esses seres de assustar. No livro Curumiguaré, no coração da Amazônia, tem um trechinho de uma visagem, né? Deixa eu ver se agora ele já voltou aqui também, para a gente encerrar aqui a conversa também. Aqui, então, o Teodoro e o Mateus, né, eles vão na floresta e eles encontram umas visagens. E a visagem, então, que ele vê é morcegos feitos de fogo que atacam eles, né, os atacam sobrevoando. Esses seriam tipos de visagens. E, né, então, lá na hierarquia, lá no final da hierarquia desses seres que povoam, então, a cultura maraguá e a sua cosmologia. Vamos ver se a gente consegue uma conexão de novo com o Iaguaré. E aqui nesse momento, gente, se vocês quiserem, né, fazer pergunta para ele, no começo o Rodrigo perguntou se podia fazer pergunta, mas eu quis deixar o Iaguaré falando porque eu tenho aprendido a escutar cada vez mais, né? Os parentes mais velhos ou alguém que está falando, para eles passarem a sua mensagem. Então, eu quis deixar um tempinho mais de fala para a apresentação, para ver se ele queria colocar algo particular dentro da fala dele para a gente abrir para perguntas. Vocês colocaram vários comentários aqui. Isso, A Origem do Beija-Flor é um livro lindo também, de autoria do Iaguaré. Eu vou pedir da Matinta também. O Jesus Dias colocou uma frase aqui, eu acho que em Engu. A professora Cláudia comentou sobre uma obra, né, chamada Serrai Pori, o livro sagrado do povo Sateremaué. Esse eu não tenho, eu não sei onde encontrar ele. Uma vez eu tentei comprar ele, estava esgotado também. Então, será que a gente vai conseguir ter um... E agora volta, por favor. Saudar a parenta, quero aproveitar e saudar a parenta Lilian Maraguá, que está aqui também nos assistindo, né? O povo Maraguá, ela não está no Amazonas agora, ela está no Rio de Janeiro. E é um prazer, né, ter uma parenta aqui também. Enquanto, deixa eu ver se eu consigo, se o Iagorê volta, a gente espera mais uns minutinhos, né? Deixa eu fazer mais uma merchan indígena aqui, né, pra gente melhorar o nosso comércio aqui. Esse livro aqui também é o livro da Lula, Lola Puri, e ela faz esses cadernos belíssimos, né, e você pode adquiri-los lá na página do Eto à Mão. Eu também vou deixar aqui assim que essa live terminar.
É isso, gente. Vamos consumir esse mercado indígena que é lindo, tem história, né? E tem todo um projeto de autonomia por trás dele também. Será que agora ele volta, gente? Será que ele não volta? Lilian, você consegue mandar mensagem para ele para ver se se a internet dele tá boa, se acha que ele vai conseguir voltar? Eu acho que se eu sair daqui eu vou fechar essa live. Enquanto isso, se vocês quiserem elaborar perguntas. Ó, a Lola colocou aqui, tá, gente? A página que você pode adquirir o caderno, que é o Dueto à Mão. Se vocês quiserem colocar perguntas aqui e caso ele não volte, eu levo para ele, porque o Iaguaré, não sei se vocês sabem, ele é muito ativo, né, nas redes sociais, ele é muito ativo no Facebook também, lá ele, né, compartilha generosamente várias reflexões. E aí fazer um pedido para vocês, né, que estão aqui agora, que estão aqui agora, né, e depois quem vai assistir também, para já ir seguir o autor, né? Ó, a Lilian está compartilhando que para nós, os Maraguá, os botos gostam de se relacionar, são pacíficos, mas queremos saber. E quando os botos veem agressão à natureza ou pelos humanos? Né? Uma boa colocação aí também. O Iaguaré falou um pouquinho, né, sobre ataques a meninas menstruadas, a também as situações específicas quando eles estão depredando a floresta. Uma coisa muito sensível que eu achei no livro Kurukawa, nesse primeiro aqui, foi que o garotinho, né, o twin, a criança, se encontra com a criança Curupira, que é o Kurukawa, ele tem nome, né? Então seria Queen e Kurukawa. E eles fazem uma amizade lá, e cada um fica acusando, dizendo assim, ah, meu pai diz que você é mau. E aí o Curupira diz, não, meu pai diz que vocês, humanos, são maus, né? Como assim? Eles chegam num consenso que era tudo mal entendido e que eles vão ser coleguinhas. E aí aparece, uma cena, né, que são os caçadores, né, os caçadores que entram lá na floresta. Então, quem é ruim não é o Curupira, né, é o homem que está lá matando os animais para comércio ilegal, e aí eles se juntam para, né, para salvar os animais que estão presos na gaiola. Então, esse é o problema, né? O problema não é a crença, o problema não é a espiritualidade, sabe? O problema é o esvaziamento dela para justificar a depredação da floresta. Então, eu achei muito, muito sensível essa obra. O Vitor tem uma pergunta aqui também. Gostaria de saber se você tem uma indicação de livro com relação do povo originário com Sumé. Não teria, teria que fazer uma pesquisa, né? Nesse momento, não tenho. Gente, o Iaguaré tá com um problema na internet, ele tá sem conexão, né? Eu não sei se ele vai conseguir voltar. Mas se vocês quiserem fazer perguntas aqui, pelo menos eu registro na minha cabeça e levo para ele, né? E compartilho depois com vocês as respostas que ele me der, ou as que eu souber também, para a gente somar aqui. O que vocês acharam da live? Eu acho que o Iaguaré, ele é um mestre. Eu estou sempre aprendendo demais com ele, né? Em todas as suas ações, né? Não só dos livros teóricos que ele publica, mas também dessa literatura que é um momento que a gente pode entrar em contato com a cultura maraguá e conhecer um pouquinho. Tem uma fala de um cacique guarani que eu achei, eu adotei ela para minha vida, né? Ela diz assim: você não pode brigar com alguém que não sabe o que está fazendo. Para dizer, na verdade, que se as pessoas desconhecem, elas vão insistir no erro, né? Ou elas vão insistir naquilo que elas aprenderam ao longo da vida. E ele fala, e é por isso que a gente está aqui hoje, ensinando um pouco das culturas indígenas, diminuindo essa distância entre nós, para a gente tentar dialogar um pouco, né? E para a gente mudar essa mentalidade que existe no Brasil. Então, eu não vou chegar
brigando nos educadores, eu não vou chegar brigando com a sociedade dominante, né, se eles desconhecem. Então, o papel da literatura indígena, o papel da literatura indígena vem para diminuir essa distância, né, para que as pessoas passem a conhecer e se conectar com essas culturas, com essas identidades que foi silenciada e foi apagada. E aí sim, a partir disso a gente pode reivindicar. O que a gente reivindica é menos etnocídio, né? Menos etnocídio. Então, por isso que a gente compartilha aqui a experiência da religiosidade maraguá, né? A compreensão de mundo, a cosmologia, o sentido epistemológico que isso possui. Vocês podem ver que o Iaguaré ele é muito respeitoso, né? Ele fala: você é cristão? Eu acredito na sua crença, né? Mas você também tem que respeitar a minha. E é um momento de reciprocidade, né? Tipo, a violência ela não leva para outros lugares, senão que redunda no mesmo lugar. E é isso, né, gente? Achei muito importante, assim, tudo que o Iaguaré falou. E vou ler só uns comentários aqui também. O Iaguaré está sem conexão, né? A Lilian também fala que os botos são chamados de companheiros do fundo e habitam as cidades encantadas do fundo dos rios amazônicos, né? Lá na frente da casa da Dona Doca tem uma cidade de botos também. E a gente pode escutar um pouco mais sobre isso aqui, né, nessa obra do Curumim Guaré. O Damas também fez um comentário antes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa live, se eu conseguir gravar, vai ficar gravada sim, tá? Eu espero que eu consiga baixar, porque às vezes o Instagram muda as políticas, mas a intenção é deixar gravada mesmo. Bom, eu acho que o Iaguaré não volta mais por conta da internet. Se a minha tá ruim aqui, né? Imagino que a dele não esteja muito melhor que a minha por conta, né? Senão ele já teria voltado. Só vou dar uma última confirmada. Eu acho que ele não tá conseguindo conexão. Bom, gente, então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu aprendi muito hoje também, foi uma honra escutar o mestre Iaguaré Yaman. Queria pedir para vocês seguirem ele nas redes, né? Principalmente aqui no Instagram, quem sabe ele se anime e começa a fazer mais live. Então, com certeza vou chamar ele. A gente tem como ele falou, 300, 400, 500 seres para a gente falar. Vamos falar deles porque a gente precisa conhecer esses seres, né? A gente precisa conhecer para deixar de repetir esse ciclo de violência, então, que chega, né, que é muito forte, assim, que nos atravessa, desde a sala de aula até o nosso cotidiano, inclusive na questão da cultura, né, como eu já falado no começo, sobre essa série que eles lançaram falando, tipo, dos folclores, né, e é isso, né, eu acho que a gente vai com passos lentos ou rápidos, eu não sei, né, qual é a dimensão da internet, conseguir, né, criar uma relação respeitosa entre a sociedade dominante e as crenças dos povos indígenas. Bom, vou passar uma última vez para lembrar vocês e fazer outras dicas básicas, porque aqui a gente tenta fazer o trabalho completo. As pegadas do Curupira, lembrando, ele é um encantado, ele é um ser, né? Um ser natural. Curumim Guaré no coração da Amazônia. Quando eu tiver no computador, vou conseguir colocar a legenda melhor. Maraguapeiara é um livro excelente, super indico para os educadores também que querem trabalhar, né, talvez de forma mais completa com a cultura. São vários autores maraguá, né, e aí um abraço também para o Elias Iaguacã, o Ziel Guainê e o Ronil Assiriguará. Murugawa, livro preferido
do Thiago. Aliás, o Thiago fez um vídeo lendo uma das histórias, né, de assombração. Thiago, não sei se você tá aí ainda, mas, nossa, o Yaguaré amou, viu? Além dessas que eu apresento para vocês, que vocês podem adquirir em estante virtual, né, sites online ou na livraria Maracá. Alguns eu inclusive comprei lá, que é uma livraria especializada em literatura indígena. Eu queria indicar essa obra aqui para vocês: A Caveira Rolante, A Mulher Lesma e Outras Histórias Indígenas de Assustar. Essa obra aqui, ela é do Daniel Munduruku, né? E ela também traz essas histórias de terror, né? Que não seria um terror. Eu não consigo pensar num outro gênero, então eu vou falar o gênero utilizado pelo Yaguaré, que são histórias de assombração. Esse aqui também eu vou deixar lá. Esse último livro, então, é o livro mais difícil de ser encontrado, né? Mas ele traz assim a descrição de seres encantados, como no caso o Mapinguari e outros seres que eu desconhecia, né? Só para dar um exemplo para vocês aqui. Esse livro é um livro lindo, é o livro das árvores do povo Ticuna, né, que traz então essas outras referências desses seres encantados e com a descrição e o desenho. Eu achei que achei um livro riquíssimo, né, de informações e muito didático também. E aí ele vai falando um pouco, porque aqui nessa compreensão, cada árvore, né, possui um espírito protetor, que é um desses seres encantados. Peço licença para indicar a lenda cotidiana que fala sobre as experiências vividas por duas anciãs pitaguaris aqui no Ceará. Tem no YouTube. Aqui uma indicação também dos Jesus Dias, que é a obra A Lenda Cotidiana, né, para vocês clicarem lá no YouTube. Vou registrar aqui só para deixar também, caso eu ache, eu compartilho o link, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Que pena que o Yaguaré não está conseguindo conectar de novo. Mas a live foi maravilhosa. Eu tô super feliz de ter tido esse momento, né, de conversar com ele, de aprender esse momento, que foi um baita momento de contação de história para todos nós, que vai ficar registrado, se o Instagram me permitir, mas que já está registrado na nossa memória aqui. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Na próxima quinta eu vou estar aqui de novo, vou fazer uma live com o parente Jorge Borari. Vou falar um pouco sobre o ensino da língua. Henry, você chegou no fim, sorry, mas assiste depois que tá riquíssima. E na próxima quinta, nesse mesmo horário, às 19 de Brasília, eu vou conversar com o Jorge Borari sobre o ensino da língua, né? O ensino da língua em Engatu. Então, aguardo todos vocês aqui para a gente continuar, né, essa imersão nas culturas indígenas. Obrigada, professora Cláudia, né, por nos acompanhar. Obrigada, Lilian. Obrigada, Henry. Obrigada, Gabi. Obrigada, Jesus Dias. Lola, parentes, todo mundo. Então, até quinta. Boa noite.